RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Aumenta a frequência de acidentes vascular cerebral em jovens em Cabo Verde. O preocupante alerta vem da coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital da Praia. Passados 34 anos da criação do poder local em Cabo Verde, os diferentes atores políticos têm leituras também diferentes sobre o percurso do poder local. A companhia low cost EasyJet inicia na tarde de hoje operações para o nosso país a partir de Lisboa e Porto, com 6 voos semanais com destino ao Sal. JPD garante que o governo contempla no orçamento do próximo ano cerca de 3 bilhões de contos para a juventude, mais da metade para a formação profissional. Regime militar da Guiné-Conakry anuncia a dissolução de mais de 5 dezenas de partidos políticos e a colocação de 2 grandes movimentos da oposição sob vigilância. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. Aumenta a frequência de acidentes vascular cerebral em jovens em Cabo Verde. A falta de hábitos saudáveis, como uma alimentação adequada e a prática de exercício físico, aliadas ao stress do dia-a-dia, têm contribuído para este cenário preocupante. Alerta Albertina Lima, coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Agostinho Neto, que defende mudança de paradigma na prevenção. A Dina Almeida tem os pormenores. A cada ano, centenas de cabo-verdianos têm suas vidas interrompidas por um acidente vascular cerebral. Essa doença silenciosa tornou-se a principal causa de morte no país, afetando não só os idosos, como também os jovens cabo-verdianos, afirma Albertina Lima, coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital Agostinho Neto. É a primeira causa de morte, responsável por cerca de 300 mortes por ano. Isso acontece há mais de 10 anos. A maior faixa etária é acima dos 70 anos. Mas o que é que temos vindo a observar é um aumento de frequência da AVC nos jovens, na faixa etária menor que 50 anos, que nós definimos como AVC em jovens. Por quê? Porque os jovens também não estão a adotar hábitos de vida saudável, fundamental para a prevenção da AVC. É uma situação de muito desafio que merece toda a nossa atenção. 80% dos AVCs podem ser prevenidos. A hipertensão arterial, presente em um grande número de cabo-verdianos, é um dos principais fatores de risco. Controlar a sua tensão arterial, tratar diabetes, praticar exercício físico, alimentação saudável, são todos fatores que nos protegem do AVC. Durante o período da pandemia e durante outros períodos de epidemias, nós esquecemos de tratar a nossa saúde. Os hipertensos, os diabéticos, os obesos procuram menos os serviços de saúde. Então, nessa época, é a época em que devemos cuidar mais da nossa saúde. Além da linha verde, o hospital conta com uma equipa multidisciplinar qualificada para o atendimento e tratamento de pacientes com AVC, garante a diretora nacional da saúde, Ângela Gomes. Feito esse diagnóstico rápido, de forma precoce e com intervenções rápidas, nomeadamente com medicamentos muito específicos, há uma taxa de sobrevida muito grande e nós temos tido uma recuperação acima dos 50%, por total acima dos 50%. Isso é de se louvar. Inclusive, essa equipa do Dr. Agostinho Neto, do Serviço de Neurologia, tem a responsabilidade a nível nacional de fazer as formações nos outros hospitais e também de implementar essa medida a nível de outras estruturas e aumentar o leque de profissionais de saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, as equipes multidisciplinares, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas na abordagem do AVC. Declarações proferidas à margem do workshop, abordagem integrada ao AVC para assinalar o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, comemorado a 29 de outubro. E uma equipa chinesa de 4 médicos especialistas em oftalmologia estão no país a partir de hoje proceder ao tratamento oftalmológico e cirurgias para cerca de 20 pacientes, sendo que a maioria dos pacientes são oriundos da Ilha do Fogo, se encontram em lista de espera para este tipo de tratamento. Por além das intervenções cirúrgicas e de consultas, a Visão Médica Chinesa irá realizar atividades de intercâmbio académico e formação profissional em oftalmologia, abrangendo conhecimentos teóricos, técnicas cirúrgicas, avaliação pré-operatória, gestão de complicações, cuidados pós-operatório, por além de utilização de equipamentos.
E o Presidente da República reiterou hoje a necessidade de se ter em Cabo Verde um ambiente laboral menos tóxico para o bem-estar dos colaboradores. Jabrides falava do ato de abertura da segunda Conferência Internacional sobre a Saúde Mental que decorre aqui na praia, conforme a Carmelita do Rosário. O evento de iniciativa privada visa promover as práticas de bem-estar nos ambientes de trabalho em Cabo Verde através de atividades várias associadas à saúde mental. Na sua explanação, o chefe de Estado, convidado a presidir o ato de abertura da conferência, reiterou da necessidade de se ter em Cabo Verde um ambiente laboral menos tóxico. Eu tenho dito que precisamos mudar a forma como fazemos as leis, não é? Termos equipas interdisciplinares para discutir as questões e depois fazer as leis, criar as normas e ter uma perspectiva muito mais inovadora na gestão dos recursos humanos. Portanto, bem haja quem pensa e quem procura criar oportunidades desta natureza para discutirmos, para acender novas luzes, para encontrarmos novas possibilidades de trabalho e, sobretudo, para termos ambientes menos tóxicos, não é? Mais saudáveis de trabalho, onde há colaboração, onde há equipa, onde há possibilidades de motivação e de estímulo para desenvolvermos o nosso trabalho. O mais alto magistrado da nação fez referência ainda no seu discurso da ocasião da falta da meritocracia no país na nomeação de pessoas a cargos, que pode levar muitas vezes a situações de stress entre os colaboradores, sobretudo falando na administração pública. Mas em Cabo Verde também temos um outro problema, que é a questão da excessiva partidarização do espaço público e muitas vezes não se privilegia o mérito e o bom desempenho, mas a lealdade em relação a determinadas pessoas ou organizações. E quando nós estamos num ambiente de trabalho em que o mérito não é valorizado, em que o nosso desempenho não é valorizado, acabamos por desmotivá-los. E então ia pautar-nos pela mediania e não pelo melhor desempenho dentro das nossas organizações. O Presidente da República, José Maria Neves, pede mais atenção em questão de saúde mental no ambiente escolar, um desafio, a seu ver, do país e do mundo. E passados 34 anos da criação do poder local, os resultados desta opção política estão à vista. Esta é a convicção do Primeiro-Ministro, expressa hoje de manhã no debate parlamentar sobre políticas de descentralização e desenvolvimento. Para José Luís Correia Silva, os ganhos que o país alcançou com a criação do poder local devem-se, sobretudo, às reformas realizadas e que permitiram a construção de um Cabo Verde menos desigual. A partir de 2016, nós reforçamos as ações orientadas para o desenvolvimento local e para a coesão territorial, com políticas indutoras da redução das simetrias regionais e da criação de condições para a dinamização das economias locais, com foco nas pessoas e nos lugares onde as pessoas vivem. Se hoje o poder local tem este nível de desenvolvimento, acrescenta o Primeiro-Ministro, graças à adoção de um leque de medidas fiscais amigas dos municípios. Isenção de pagamento do IVA, que incide sobre investimentos municipais de interesse público. Antes pagava-se 15%, agora é isento desde 2016. Isenção da taxa de pagamento, a isenção do pagamento da taxa ecológica por parte dos municípios. Isenção de pagamento de impostos sobre a emissão de obrigações municipais para financiamento de investimentos de interesse municipal. Regime especial para a regularização de dívidas e para dívidas fiscais e para fiscais municipais em condições muito favoráveis. Prazo de amortização até 20 anos. Perdão de juros compensatórios e demora. Possibilidade de pagamento de dívidas por contrapartida de imóveis. No capítulo da economia local, o Primeiro-Ministro destaca a criação de medidas de política voltadas para a dinamização de economias locais e para a coesão social e territorial. E destaco a majoração dos incentivos fiscais para investimentos em municípios com PIB per capita inferior à média nacional. Descontos de 40% na aquisição de bilhetes de passagens para e de para São Nicolau, Maio e Brava. No caso de Brava, os descontos estarão conectados com a ligação marítima
Fogo e Brava. Já está a funcionar. A celebração do contrato de obrigação de serviço público nos transportes aéreos e interilhas irá ter impacto na melhoria da frequência de ligações entre as ilhas. Por sua vez, o PAICV entende que não houve nenhum passo significativo em matéria de descentralização e que se registra em cumprimento das promessas que estão inscritas do programa do Governo para a promoção do desenvolvimento social e local. João Batista Pereira, líder da bancada parlamentar do PAICV, também disse que se registra uma desvalorização e boicote contra as autarquias lideradas pelo seu partido por parte do Governo. Além da gestão descentralizada, conforme o PAICV, o desenvolvimento local exige a promoção do bem-estar social, económico e ambiental das comunidades com base no fortalecimento das capacidades e recursos locais. A Edenia Barros acompanhou a intervenção do PAICV. O líder parlamentar do PAICV diz que o compromisso do governo em aprofundar a descentralização e a regionalização ainda não aconteceu e lembra: 8 anos já se passaram. Ao invés de avançar por uma descentralização robusta e consensual, o governo insiste em mera transferência de competências administrativas para as autarquias locais, sem garantir a autonomia financeira e decisória prometida. Os serviços que foram transferidos para os municípios, como os centros de juventude, as atividades sob a tutela do Ministério da Agricultura e Ambiente e os serviços anteriormente prestados pelas casas de direito, nunca passaram por uma avaliação consistente e criteriosa. Sem essa análise, torna-se impossível medir a eficácia dessas medidas, cuja real utilidade e impacto permanecem ainda altamente questionáveis. O governo faz grande propaganda sobre os recursos transferidos dos fundos para os municípios, mas a realidade é bem diferente. Há um enorme desfazamento entre os valores anunciados, os que efetivamente chegam às autarquias locais. E não é só isso. Existe uma discriminação gritante na distribuição desses recursos que afeta especialmente os municípios liderados pelo PAICV. O líder parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, cita exemplos que considera serem indícios de práticas sistemáticas de boicote contra os municípios sob o comando do PAICV, que, a seu ver, impede o desenvolvimento e afeta a qualidade de vida e os direitos dos cidadãos. Como explicar que uma estrutura de saúde construída e equipada pela Câmara Municipal da Boa Vista esteja impedida de entrar em funcionamento apenas porque a obra foi realizada localmente? Ou que, em São Filipe, o governo tenha alterado a classe das habitações do programa Casa para Todos, simplesmente para impedir a Câmara Municipal de a gerir? Ou ainda, que a população dos Mosteiros continue privada de uma estrada asfaltada, bloqueada pelo governo, apenas porque o financiamento vem da Câmara Municipal. Segundo o líder parlamentar do PAICV, é crucial promover a prosperidade e bem-estar da população para se alcançar o desenvolvimento local através de posturas assertivas e investimentos estruturantes. E os deputados do MPD também ressaltam a aposta do governo e do partido que o sustenta no desenvolvimento do poder local em Cabo Verde. Não há outro caminho para a coesão territorial, reconhece o líder da bancada parlamentar do MPD, Celso Ribeiro. O MPD é pela descentralização, pois ela é o caminho para o desenvolvimento local e a coesão territorial. O legado ao distrito, ao MPD, neste quesito, é incontornável, porquanto é este grande partido que deu o ímpeto à implementação do poder local em Cabo Verde, através de medidas de políticas associadas à descentralização, a partir das quais têm sido distribuídos maiores recursos, meios, competências e atribuições aos municípios. O compromisso do governo com o poder local está ainda espelhado, segundo Celso Ribeiro, na feitura de uma agenda transversal que garanta um desenvolvimento harmonioso de todos os municípios. Prova disto advém da implementação contínua de vários instrumentos, mecanismos de financiamentos e um lastro de políticas públicas bem calibradas por todo o país, consubstanciando-se em intervenções de larga escala em vários domínios. E o desenvolvimento local deve passar pela regionalização para que todas as potencialidades existentes das diferentes ilhas sejam colocadas ao serviço dos munícipes, é o que defende o CID. António Monteiro, deputado do partido, adverte que é também preciso ter atenção aos critérios para a utilização do Fundo do Ambiente pelos municípios. A Edenia Barros tem os detalhes.
Em matéria de desenvolvimento local, António Monteiro, deputado da UCID, afirma que ainda há muito por fazer para que os municípios possam utilizar os recursos que o país dispõe e dá exemplo com o caso de São Vicente em relação ao uso do Fundo do Ambiente. A prática, infelizmente, não confirma aquilo que aqui se ouviu. E vou dar um exemplo muito simples. 2020-2024, Fundo do Ambiente. Quanto é que se utilizou? Só para terem uma ideia, São Vicente tinha 160 mil contos. Acabou por utilizar só 24 mil contos em abril de 2024. Portanto, isso demonstra que a falta de capacidade nos municípios para se poder utilizar os recursos que o país dispõe. E a solução para o desenvolvimento local, diz o deputado António Monteiro, é avançar com a regionalização. E aqui é preciso que façamos muito mais. É preciso que tenhamos a consciência de que este país só avançará se formos capazes de colocar na prática a regionalização. Precisamos da regionalização para que, efetivamente, todo o potencial existente nos municípios e nas ilhas sejam colocadas ao serviço dos munícipes. Vamos outra vez ao exemplo de São Vicente. É só ver uma ilha com 227 km² dentro da própria cidade. Há lugares que não há acesso à água. Há lugares que não há acesso a esgotos. Estamos a falar 50 anos depois da independência. E o governo ainda vai a tempo de cumprir a promessa de 2016 de se avançar com a experiência piloto da regionalização em São Vicente, frisou o deputado da UCID, António Monteiro. Já temos 13 horas mais 17 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos agora ao Parlamento, ao encontro da equipa que lá está, os António dos Reis e Gilson Andrade, que acompanharam os debates propriamente dito. E António, boa tarde, o que mais aconteceu? Renovar os votos de boa tarde a António Lima e aos estimados ouvintes da RCV. Durante o debate, por exemplo, o Primeiro-Ministro, ao reagir à intervenção do deputado da UCID, António Monteiro, lembrou que o MPD foi o único partido que apresentou no Parlamento uma proposta de lei sobre a regionalização e Ulisses Correia e Silva acusou a UCID e o PAICV de terem chumbado esta proposta de lei. Considerações contestadas pelos deputados tanto do PAICV como da UCID. O presidente e deputado do PAICV, Rui Semedo, lembrou também que o seu partido apresentou e está no Parlamento uma proposta de regionalização muito mais completo. O primeiro-ministro garantiu que os municípios hoje têm mais recursos e nega que haja qualquer discriminação em função da cor política ou partidária, como, segundo diz, quer passar o PAICV. O governo construiu instrumentos que permitem com que todos os municípios sejam tratados de forma igual, na afetação de recursos, na criação de condições para o desenvolvimento. Para nós o mais importante não é a Câmara Municipal em si, porque ela é representação. O mais importante é o território municipal. É lá onde as coisas devem acontecer. E não há nenhum interesse do governo em prejudicar os territórios municipais, prejudicar as pessoas. Agora, cada um presta as contas por aquilo que faz e aquilo que não faz no seu município. Adotamos medidas assertivas. Não há forma de não reconhecer que os municípios hoje têm mais recursos do Fundo de Financiamento Municipal, que antes não contavam nem com Fundo de Ambiente e Fundo de Turismo para investimentos em projetos de âmbito local. O deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, Luís Pires, eleito pelo Círculo Eleitoral da Ilha do Fogo, reiterou a acusação de que o governo de Ulisses Correia e Silva tem estado a estrangular as câmaras municipais e a discriminar os municípios, dando exemplo do caso do município dos Mosteiros, com a asfaltagem da estrada principal e com a não transferência das casas de classe A, Casa para Todos, em São Filipe. Luís Pires concluiu que Cabo Verde está perante um governo mais centralizador da sua história.
Há hoje mais taxas, há hoje mais fundos para ajudar as câmaras municipais graças à visão e boa governação do PAICV. Este partido apenas está a beneficiar de um fundo que negou às câmaras municipais. Fomos nós que reformulamos a taxa ecológica, tornando-a mais justa e com mais receitas que, infelizmente, está a ser mal geridas por este governo travão do municipalismo. Em reação, Ulisses Correia e Silva acusou o deputado do maior partido da oposição de desconhecimento da lei e de estar a construir narrativas para tentar enganar as pessoas. A deputada Vanusa Barbosa, também eleita pelo Círculo Eleitoral do Fogo, mas pelas listas do Movimento para a Democracia, rejeitou a ideia de discriminação dos municípios, considerando que durante a governação do PAICV gastou-se muito dinheiro em obras sem impacto junto da população, o contrário do que acontece neste momento. Estruturante para nós é aquele que te serve a população. As obras de desencravamento te permitem pessoas chegar mais perto das estruturas de saúde, de fazer escolas de produto, tem maior dinâmica no setor de produção agrícola, pecuária e turística, que é lá que é estruturante. Nós nunca podemos ver na nossa visão megalómana de estruturante aquele que é grande para alguém hoje. Estruturante aquele que tem impacto. E a UCID levantou a preocupação em relação à habitação e a sua qualidade. Portanto, alertas de casas de chapas que, segundo o Primeiro-Ministro, também está no centro das preocupações do governo. Preocupação reforçada pela deputada Zilda Oliveira, que abordou a questão das habitações da Ribeira de Julião, que, segundo diz, desincentiva a constituição de família por parte dos jovens, porque, segundo diz, são, na maioria, habitações T0. 236 habitações, dessas 154 são T0. Numa altura em que a taxa de natalidade em Cabo Verde está a diminuir. Nós estamos a adiar os casamentos, a constituição de família. Então pergunto se as políticas não devem ser integradas. Se a construção de T0, não obstante responder às necessidades dos jovens, não estaremos a adiar um problema. E ainda durante o debate, o deputado Orlando Dias apresentou um conjunto de propostas de contenção de recursos, sobretudo a nível dos municípios, e também apoiando a ideia da regionalização, apontando como exemplo da redução de eleitos municipais, nomeadamente nos municípios pequenos, sugere a ideia de ter apenas 3 vereadores e nos municípios com maior dimensão apenas 5 vereadores. Já o Movimento para a Democracia ainda acusa o PAICV de estar a usar determinadas câmaras municipais como órgão de rebelião. Rui Semedo acusou Ulisses Correia e Silva de ter deixado um legado de não prestação de contas no município da Praia. Anatólio, o debate vai prosseguir no período da tarde, com a retoma da sessão por volta das 14h40. Ainda falta cerca de 30 minutos, meia hora, para o debate com o Primeiro-Ministro. De recordar que será um debate, ou melhor, que está a ser um debate sobre o tema políticas de descentralização e de desenvolvimento local, um tema que foi proposto pelo grupo parlamentar do Movimento para a Democracia. Obrigado, Jean António dos Reis. Já temos 13 horas mais 23 minutos e meio. A companhia aérea low cost EasyJet começa hoje a voar para Cabo Verde com 2 rotas, Porto-Sal e Lisboa-Sal, e 6 frequências semanais, sendo que o primeiro voo sai de Lisboa às terças e na quarta-feira do Porto. Com Cabo Verde, a EasyJet, que está presente em Portugal há 26 anos, passa a oferecer desde Lisboa 32 destinos diferentes e 29 a partir do Porto. O preço de lançamento da operação para o nosso país, desde Lisboa e Porto, será de € 83,99€, pouco mais de 6.261 escudos por percurso, sem bagagem de porão. É a primeira vez que a EasyJet voa para a África Ocidental e Cabo Verde é o país escolhido. Os voos de Lisboa para Sal irão acontecer nas terças, quartas, quintas e sábados, enquanto que entre Porto e Sal serão efetuados nas quartas e também sábados.
O primeiro voo da EasyJet, que parte hoje de Lisboa, deve aterrar na Ilha do Sal por volta das 17 horas e 15 minutos e será usado um aparelho Airbus A320-251N, ou seja, neo da nova geração da marca Airbus. E arrancou hoje aqui na Praia um workshop regional de capacitação dos setores governamental e privado sobre os mercados de carbono para a África Ocidental e aspectos operacionais e requisitos de fixação de preços do carbono contidos no artigo 6º do Acordo de Paris. A iniciativa é considerada pelo Governo e também pelas Nações Unidas de fundamental para que Cabo Verde e os restantes países da sub-região alcancem as metas determinadas em matéria de redução das emissões de gases com efeito de estufa. O Cândido Amorim Fortes tem os detalhes. A adoção de mecanismos de fixação de preços do carbono, incluindo o artigo 6º do Acordo de Paris, representam novas oportunidades para o envolvimento da sub-região nos mercados de carbono. Cabo Verde, defende a coordenadora residente das Nações Unidas, estabeleceu metas ambiciosas, como a redução das emissões de gases de efeito estufa em 18% até 2030 e 100% de energias renováveis na produção elétrica até 2040, e tem uma das taxas de emissão de gases de efeito estufa mais baixas do mundo. Está, no entanto, entre os países mais vulneráveis às mudanças climáticas, realçou Patrícia Portela, que elenca os desafios que o país enfrenta para financiar políticas de ação climática, entre outros. Os elevados custos iniciais das infraestruturas de energias renováveis, da agricultura resiliente às alterações climáticas e das iniciativas de proteção costeira constituem desafios significativos tanto para o setor público como para o setor privado. Além disso, o acesso ao financiamento internacional continua limitado. Os marcos previstos no artigo 6 do Acordo de Paris abrem novas portas para Cabo Verde e países da região. Novas portas para se envolver em novos mercados, permitindo-lhes atrair investimentos estrangeiros através da geração e venda de créditos de carbono. Por isso, a discussão que hoje se inicia é sumamente importante para o país e para a região. Existe também uma oportunidade para ser explorada mais profundamente em relação a outros instrumentos, incluindo os de fixação de preços de carbono, tais como impostos sobre o carbono ou a participação em sistemas de comércio de licenças de emissão. O evento, que implica a partilha de resultados de mitigação, ressalta o secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, flexibiliza o cumprimento de compromissos climáticos. Em 2023, vimos que os gases de efeito estufa foi o ano em que teve um maior impacto e a maior concentração no mundo inteiro. Então temos que agir agora. O artigo 6º não só reforça esta dinâmica, mas também oferece um quadro para a cooperação internacional nos mercados de carbono. Permite que os países partilhem resultados de mitigação, criando flexibilidade na forma como cumprimos os nossos compromissos climáticos. Esta flexibilidade é particularmente crucial para muitos países emergentes que estão a interagir esses mecanismos nas suas estratégias climáticas para desbloquear novas oportunidades de financiamento e parcerias. Nós, enquanto pequeno Estado insular, estamos comprometidos com essa agenda global e temos dado passos seguros relativamente aos nossos compromissos climáticos. Acreditamos que a fixação dos preços de carbono e os mecanismos do artigo 6º são fundamentais, não apenas para enfrentar as mudanças climáticas, mas também para promover um desenvolvimento económico sustentável. Este workshop é uma oportunidade única para aprofundarmos a nossa compreensão dos aspectos operacionais e dos requisitos do artigo 6º, bem como para promover diálogos regionais sobre estratégias eficazes de fixação de preços de carbono. A formação de 4 dias reunirá representantes do setor público e privado e agências internacionais de desenvolvimento e faz parte de uma série de workshops regionais sobre o artigo 6 e o mercado de carbono da UNFCCC, Rede das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. 13h29, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O Governo contempla no Orçamento de Estado para o próximo ano cerca de 3 bilhões de contos para a juventude. Deste montante, mais da metade vai para a formação profissional. O orçamento prevê também incentivos fiscais para a formalização de 1.500 novas unidades de negócio.
com foco na inovação e no desenvolvimento das startups. Tudo isto para reduzir a taxa de desemprego por um dígito até 2026. As considerações foram feitas pelo presidente da JPD hoje em conferência de imprensa, conferência assistida pela Joana Lopes. Para garantir o caminho de desenvolvimento contínuo, o Orçamento de Estado 2025 reforça o investimento nas políticas para a juventude, aumentando os recursos destinados à formação profissional, preparando os jovens para o mercado de trabalho, conforme Vander Gomes. Serão alocados 1.544 milhões de escudos para capacitar mais de 7.000 jovens com formação profissional, preparando-os para o mercado de trabalho mais competitivo e exigente. Com a meta de facilitar a entrada dos jovens no mercado, 2.600 jovens serão enquadrados em programas de estágios profissionais e incentivos para a contratação, reforçando a transição do ensino para o emprego. Para estimular o empreendedorismo, o orçamento para 2025 dá continuidade aos incentivos fiscais que ambiciona formalizar mais de 1.500 novas unidades de negócio, com foco na inovação e no desenvolvimento das startups. Orçamento de Estado 2025, que prevê para o próximo ano bolsas de estudo para 4.000 jovens, assegura o presidente da JPD. A cobertura de bolsas de estudo para o ensino superior será alargada para 4.000 bolseiros e a gratuidade do ensino até o 12º ano continuará a ser assegurada, promovendo maior igualdade de oportunidades educativas. Estas são medidas concretas, pensadas para responder aos desafios enfrentados pela juventude e para promover uma inclusão real e sustentável no mercado de trabalho. O orçamento da juventude ronda os cerca de 3 milhões de contos, mais ou menos. Diz ainda o líder da JPD que o orçamento investe no desporto e nos atletas, na construção de infraestruturas desportivas e no reforço do programa Bolsa Atleta e Iniciação Desportiva. Orçamento de Estado para a juventude que, segundo Vander Gomes, vem crescendo anualmente e vem tomando medidas para reter os jovens nas ilhas e assim, no final da legislatura, alcançar a meta de reduzir a taxa de desemprego para um dígito. E a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, a ADVIC, através do seu Departamento de Jovens Cegos, realiza em São Vicente um fórum que propõe uma reflexão sobre o futuro que o país reserva aos deficientes visuais. O presidente da ADVIC considera o acesso ao emprego um assunto incontornável, mas sinaliza inconformidades urbanas como barreiras a serem ultrapassadas. José Pedro Santos tem os pormenores. O acesso ao emprego é uma questão prioritária e sobre a mesa, segundo o presidente do Conselho Diretivo da ADVIC, por ser muito baixa a taxa a nível nacional, apesar de hoje o número de invisuais com qualificação profissional ser maior. Além deste cenário, que segundo afirma não pode ser negligenciado, Marciano Monteiro considera que o sucesso na conquista do emprego passa necessariamente por outras questões também importantes e aponta como exemplo as inconformidades arquitetónicas e urbanas. O acesso ao emprego não se limita apenas nos 4 cantos da parede dos escritórios. Ela é extensiva desde a saída de casa da pessoa até chegar, tanto, o local onde a pessoa eventualmente poderá desenvolver as suas atividades profissionais. Mas, infelizmente, há barreiras arquitetónicas que às vezes até impedem. Posso falar de pavimentos mal concebidos, postes no meio dos passeios, por exemplo, passadeiras também sem sinalizações, semáforos sem sinalizações sonoras. Isso dificulta e muito a mobilidade da pessoa, tanto que faz casa, trabalho, trabalho, casa. Mas em outras circunstâncias da vida também. A pessoa não se limita apenas casa, trabalho, trabalho, casa. Há pessoas que vão para as suas igrejas, para as suas escolas, enfim. É necessário que se crie as condições de acessibilidade para que, de facto, aquela questão do emprego seja efetivamente acessível. Marciano Monteiro não tem dúvidas, a introdução do piso tátil, ladrilhos com relevos que passam informações aos invisuais de como caminhar nas ruas em segurança é importante ser executado em conformidade às regras. O piso tátil é um caminho, já na cidade da Praia existem em alguns pontos, não é? Embora precisam de ser melhorados, não é? Nós conhecemos que precisam de algumas melhorias, porque na altura, quando foram colocados esses pisos táteis, não se pensou muito bem
do padrão, digamos assim, de como é que deve-se colocar um piso tátil. Mas agora já se chegou à conclusão de que é necessário melhorias e estamos a pensar tanto em conceber projetos e junto das nossas autoridades, tipo câmaras municipais e mais, pedir a sua melhoria. Aqui em São Vicente, em concreto, eu não sei se existe, pelo menos pelas zonas onde eu percorri com toda a atenção e com todo o cuidado, não tem nem sei se existe. Projetos que poderão melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais nas comunidades onde vivem pelo país e que a ADVIC quer sensibilizar os poderes públicos a darem uma atenção especial. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, quando são 13 horas mais 35 minutos. Da Guiné-Conakry chega-nos a informação de que o regime militar nesse país anunciou a dissolução de dezenas de partidos políticos e a colocação de 2 grandes movimentos da oposição sob vigilância, isto de acordo com o Expresso das Ilhas. A dissolução de 53 partidos políticos e a vigilância obrigatória de outros 54 durante 3 meses foi anunciada pelo Ministério da Administração Territorial e Descentralização ontem à noite. As medidas foram tomadas com base numa avaliação de todos os partidos políticos, iniciada em julho, que pretendia limpar o tabuleiro do xadrez político do país. Os movimentos que vão ficar sob observação durante 3 meses vão poder operar normalmente, mas deverão resolver as irregularidades apontadas no relatório. Estes partidos incluem a Reunião do Povo Guineense, do antigo presidente Alpha Condé, deposto pelos militares em 2021, e a União das Forças Democráticas da Guiné. As autoridades afirmaram que os partidos sob observação não realizaram o congresso partidário dentro do prazo e que também não forneceram extratos bancários, entre outros aspectos. Sob pressão internacional, a junta militar comprometeu-se inicialmente a entregar o poder a civis eleitos até ao final deste ano, mas já deixou claro que não vai cumprir este compromisso. Pelo menos 77 pessoas, incluindo 17 crianças, morreram hoje da sequência de novos bombardeamentos israelitas contra um edifício no norte da faixa de Gaza, onde o exército também mantém um cerco desde ontem. De acordo com as autoridades sanitárias de Gaza, o prédio de 5 andares foi atingido pelo bombardeamento e albergava centenas de civis deslocados. Por outro lado, de acordo com as mesmas fontes citadas pela agência espanhola EF, os acessos aos hospitais do norte de Gaza estão condicionados pelas forças de Israel, impedindo o tratamento a dezenas de feridos. Portais de notícias palestinianos informaram que um outro ataque aéreo atingiu igualmente as imediações de um outro hospital. O exército de Israel ainda não se pronunciou sobre os ataques. A agência noticiosa palestiniana Wafa referiu que dezenas de pessoas ainda se encontram nos escombros do edifício e que pelo menos 20 feridos graves foram transportados para o hospital. Israel tem mantido um cerco militar no norte de Gaza, combinando uma intensa campanha de bombardeamento com uma incursão terrestre que já matou mais de 1000 pessoas nos últimos dias, de acordo com o Hamas. Desde o início da guerra, 7 de outubro do ano passado, 43.020 palestinianos foram mortos da faixa de Gaza, na maioria mulheres e crianças, e 101.110 outras pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades de Gaza. Já se passaram 38 minutos das 13 horas, é o fim de linha deste jornal, não sem antes informar o amigo ouvinte daquilo que está acontecendo nos nossos mares, bem como também nos nossos céus, mas nos nossos mares, lamentavelmente, neste momento, não temos nenhuma embarcação, pelo menos de entre os ferros que normalmente fazem operações neste momento, nenhum está a navegar. Temos um, sim, temos o Chiquinho BL, que está prestes a chegar a São Vicente, indo de Porto Novo, é o único que está neste momento a navegar. Pela via aérea, temos um aparelho que partiu da Boa Vista, agora vai para Zurique, e temos uma outra aeronave que vem da Tui e vai para a Ilha do Sal, ao que tudo indica. Sim, está na Ilha do Sal, este aparelho da Tui. Uma imagem rara e interessante, 4 avionetas privadas, todas, ao que parece, são aviões de 2 lugares. 2 partiram de Fuerteventura, nas Canárias, e outras 2 deixe-me ver de onde partiu, 2 de Fuerteventura e outras 2 de Lanzarote. Ao que parece, vão para a Ilha do Sal. Essas 4 avionetas devem, dentro de 40 minutos, sensivelmente, todas estas aeronaves privadas deverão estar no aeroporto do Sal. Não há nenhuma outra informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte em relação ao movimento aéreo, pelo que falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem
as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta terça-feira, hoje 29 de outubro, o sol despontou às 6 horas 28 minutos e 57 segundos. O pôr do sol será às 8 horas 6 minutos e 25 segundos. A lua está na fase minguante, saiu pelo leste às 4 horas e 4 minutos e vai se pôr pelo oeste quando forem 16 horas e 20 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 53 minutos e a seguinte será às 22 horas e 59 minutos. A primeira pré-bar aconteceu às 4h39 e a seguinte logo baixo às 17 e 6 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 21 horas e 34 minutos até às 23 horas e 34 minutos. Para amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar vai acontecer às 11 horas e 21 minutos e a seguinte será às 23 e 32 minutos. A primeira pré-bar de amanhã vai acontecer às 5 horas e 13 minutos e a seguinte às 17 e 36 minutos. Em relação à pesca, amanhã, quarta-feira, também poderá ser um bom dia, sendo os melhores momentos das 9 horas e 51 minutos até às 11h51, ou então das 22 horas e 14 minutos até às 0 horas e 14 minutos. E já temos 3 horas mais 41 minutos sensivelmente. Fim de linha neste jornal. Tempo apenas para recapturarmos os títulos dos principais assuntos que foram abordados. Dissemos que aumenta a frequência de acidentes vascular cerebral em jovens em Cabo Verde. O preocupante alerta vem da coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital da Praia. E passados 34 anos da criação do poder local em Cabo Verde, os diferentes atores políticos têm leituras diferentes sobre o percurso do poder local. A companhia low cost EasyJet inicia na tarde de hoje operações por nosso país a partir de Lisboa e também Porto, com 6 voos semanais com destino à Ilha do Sal. JPD garante que o governo contempla no orçamento do próximo ano cerca de 3 bilhões de contos para a juventude, mais da metade vai para a formação profissional. O regime militar da Guiné-Conakry anuncia a dissolução de mais de 5 dezenas de partidos políticos e a colocação de 2 grandes movimentos da oposição sob vigilância. Fim de linha, a técnica assegurada pelo Adão de Brito, o Anatólio Lima na edição e apresentação deste jornal. Às 14 teremos em títulos a Ednei Barros para também partilhar com o amigo ouvinte aquilo que de essencial foi dito neste jornal. E não teremos às 15 porque vamos ter trabalho na Casa Parlamentar. Às 19 horas, atualização informativa com o Oscar Monteiro. Obrigado e boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.